Muito bem, então eu vou falar agora para vocês de dois aspectos. Primeiramente, eu vou estar falando sobre o índice DMI. Como eu disse, o índice DMI é muito interessante porque ele mostra se os preços estão em tendência ou se eles não estão em tendência. Foi desenvolvido pelo Wells Wider em 1978, ele mede a direcionalidade do mercado. O Wells Wider desenvolveu um conceito muito interessante, que é exatamente esse da direcionalidade do mercado. Esse indicador mede ou melhor, o movimento direcional mede a parte da oscilação de hoje que está fora da oscilação de ontem. Vejam que interessante, o Wells Wider tinha que desenvolver matematicamente uma fórmula que medisse a direcionalidade do mercado. Ele queria saber se o mercado estava direcional, que tanto pode ser direcional para cima, como pode ser direcional para baixo, ou se ele não estava direcional. Quando ele não está direcional, ele está em lateralidade. Então ele no livro dele diz que esse foi o conceito mais bonito, mas mais difícil que ele teve para desvendar, e até menciona que isso parecia uma corrida atrás do pote de ouro que está na base do arco-íris, porque ele sabia que tinha alguma coisa muito interessante lá, mas foi muito difícil ele chegar hoje, que hoje é uma coisa que me parece, como sempre é o caso, né, me parece muito simples. Veja, ele foi atrás da parte da oscilação de hoje. Nós temos uma oscilação hoje, mas qual é a parte da oscilação de hoje que está fora da oscilação de ontem? Essa parte é direcionalidade. O resto, o que está dentro da oscilação, o que está dentro da oscilação de ontem, não é direcionalidade, porque o mercado já fez essa oscilação ontem. Então, só o que extrapola a oscilação de ontem é que ele considerou como direcionalidade. A partir daí, ele fez um índice muito interessante que eu, infelizmente, como eu já tive a oportunidade de dizer a vocês, já usei muitas vezes, acho interessante usar, de vez em quando eu dou uma espiada, mas não é algo para a gente se basear cegamente, absolutamente, é para usar com muita parcimônia, como apenas mais um indicador. Ele até, por exemplo, foi o objeto da resposta que eu dei quando fui fazer o meu exame final de certificação de analista técnico internacional na Federação Internacional de Analistas Técnicos. Eu teve um exame que era um gráfico, aliás, 17 gráficos, e você tinha que fazer uma análise, eu tinha que fazer uma análise, e depois tinham 4 perguntas. Uma delas era se você tivesse que usar um indicador, qual você usaria, e eu falei, se eu tivesse que usar, primeiro eu disse que eu não usava, depois eu disse que se eu tivesse que usar, logicamente eu ia usar o DMI, que era para saber se o mercado está direcional ou não está direcional. Até brinquei com a prova e disse que, bem, isso eu vou falar quando eu explicar exatamente o que é o movimento direcional. O movimento direcional, o chamado DMI, ele tem na verdade 3 linhas. A mais importante delas é o que a gente chama de ADX. É o índice da média direcional. E basicamente, quando o ADX está subindo, os mercados estão direcionais, significa que eles estão em tendência, ou para cima ou para baixo. E quando o ADX está caindo, os mercados estão não direcionais. Mas o DMI, o chamado DMI, que compreende 3 linhas, como eu disse a vocês. O ADX é uma delas, é a mais importante, mas ele tem esse indicador, tem também o DI+, e o DI-. O DI+ é marcado normalmente em azul, o DI- em vermelho e o ADX em cinza ou em preto. Essas 3 linhas também acabam se tornando num sistema operacional, que é muito simples. Quando a linha azul cruza a linha vermelha, a gente deve comprar somente se o ADX estiver abaixo de 30 e subindo. Eu vou mostrar
especificamente o que isso quer dizer para vocês já já. Então vamos lá. Quando a DX começa a cair a partir de um nível acima de 40, uma queda de volta ao valor de 20 é normalmente o sinal de início de uma nova tendência. Isso é basicamente a gente dar uma espiada no... eu vou agora mostrar isso no próprio Terminal Info. Opa, onde está o Terminal Info? Está aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Gerdau e vou chamar o indicador DMI, Wells Wider, 18 períodos, pode ser 18 períodos, que se não me falha a memória, é o que o Wells Wider usa, e está aqui o indicador. Vamos para trás, dá um zoom aqui nesses indicadores. Então estão aqui os 3 indicadores. Deixa eu dar nome aos bois aqui. Eu quero o ADX cinza, estou fazendo ele cinza, um pouco mais largo, e o DI mais e o DI menos. Então, minha gente, agora eu vou, em primeiro lugar, vou mostrar só o ADX para vocês, tá? Então eu entro aqui no meu indicador e desmarco o DI mais e o DI menos para que a gente tenha só o ADX. Então, basicamente, quando o ADX está subindo, os preços estão direcionais. Quando o ADX está caindo, os preços estão em lateralidade. Nós, analistas técnicos, como vocês sabem, gostamos de movimentos direcionais. Todo analista gosta de movimentos direcionais. Né? A não ser quem opera para um prazo muito longo. Mas quem opera como os chamados traders, que tem basicamente posições para chamadas de swing trade ou position traders, position trading pelos americanos, que são posições de curto a médio prazo, gosta de movimentos direcionais. Então, se a gente só pensar nesse processo, vejam, não quer dizer que se o ADX está subindo, o mercado está subindo. Nesse caso aqui, especificamente, que eu vou mostrar aqui a vocês, vejam, o ADX aqui em cima está subindo e os preços estão subindo também. Deixa eu diminuir um pouco esse gráfico. E também eu preciso... para vocês poderem observar melhor aqui. Agora sim, né? Tá. Você consegue ver a configuração de som? Alguns ouvintes estão reclamando de eco. De fato está tudo. Não sei. Talvez nas mudanças, né? Bem, então vejam, o ADX está subindo. ADX subindo lá em cima, tá? E os preços subindo aqui também. Todo o período que o ADX está em lateralidade, os preços estão em lateralidade também. Aí o ADX vem abaixo de 20 e começa a subir. E aqui o ADX está subindo, os preços estão em alta também. Aqui o ADX, nesse pequeno período, os preços estão caindo e o ADX está subindo. Muito bem. Vamos ver aqui esses períodos. O que eu gosto de observar no ADX especificamente é quando a gente, como agora,
tem um longo período de lateralidade, o LDX caindo, ele vem abaixo desse nível de 20, e aparentemente pode estar nos indicando que vai romper isso, essa reta de resistência aqui do ADX. Se ele romper essa reta de resistência aqui no ADX, significa para nós analistas que aqui embaixo nos preços nós teríamos então um movimento, perdão, estava fora aqui. Então, vou mostrar de novo aqui. A situação é essa. Nós estamos vendo nós tivemos condições de traçar essa reta de resistência de longo prazo, e ela o mercado parece que, vindo de uma situação de um extremo de baixa, ele parece estar rompendo. O rompimento dessa reta de resistência seria uma indicação de que o mercado estaria entrando em direcionalidade. Essa direcionalidade aqui nos preços tanto pode ser para baixo como pode ser para cima. Quando a gente, então, como analistas técnicos, analisa isso, o gráfico de preços especificamente, a gente vai constatar que tem toda a característica aqui, nós estamos falando de Gerdau, tem toda a característica de que isso vai ser um movimento direcional para baixo, né? Já que essa acumulação foi rompida. Hoje, especificamente, o mercado até deu uma indicação de alta, nos levando a crer que ele deve testar essa antiga reta de suporte aqui. Mas muito bem, deixa eu mostrar para vocês então o que o Wells Weider chamou de direcionalidade, que é bem interessante. Então vejam, esse primeiro dia aqui, o movimento direcional é positivo só nesse pedaço. Esse é o movimento direcional positivo, que a parte de hoje está fora da oscilação de ontem. Já nesse dia, o movimento direcional é esse aqui. Nesse dia aqui, nós tivemos um movimento direcional para cima e para baixo. Ele pega o maior. Então, o movimento direcional desse dia foi esse aqui. Nesse outro dia, o maior movimento direcional foi esse para baixo. Nesse dia, o movimento direcional é zero, porque a parte de cima é igual à parte de baixo. Nesse dia também o movimento direcional é zero, tá? Porque ele estava totalmente compreendido no movimento anterior. Aqui é a mesma coisa. Nesse dia o mercado abriu um gap e fechou. Isso aqui provavelmente seria o mercado de commodities, e o mercado teria fechado no limite de alta. Então o movimento direcional é daqui até o fechamento, né? Nesse dia o mercado tem só um fechamento, e de novo só um fechamento. O movimento direcional é esse aqui. Então ele pega uma fórmula na qual ele calcula o movimento direcional, a média direcional positiva e a média direcional negativa dos últimos N períodos. Nós estamos naquele exemplo no termo mais forte, estávamos usando 16 ou 18 períodos. Muito bem. E aqui nós temos um exemplo nesse slide que vocês podem verificar que de uma maneira mais clara como é que funciona o movimento direcional. Vejam, os preços estão subindo aqui, o índice ADX está subindo e os preços estão direcionais para baixo. Aqui o ADX está caindo durante esse tempo todo e o mercado esteve, a partir daqui, em lateralidade. Aí o movimento direcional começa a subir e os preços entram de novo em direcionalidade para baixo de novo. O ADX começa a cair, os preços entram novamente em lateralidade. O ADX começa a subir, os preços entram novamente em direcionalidade e assim por diante. Tá? Agora, minha gente, não é sempre que funciona o ADX, mas eu convido vocês a experimentarem. Por exemplo, nós podemos pegar, fazer um rápido exercício aqui, ir para o terminal enfoque, e no terminal enfoque vermos um gráfico de bastante liquidez,
e apenas o ADX. Vamos pegar Vale do Rio Doce, por exemplo. Ou vamos pegar Souza Cruz. Vamos colocar o DMI. E vale dizer que tem dois indicadores no Terminal Enfoque, tem dois indicadores, porque são calculados de maneiras diferentes. Um é o original do Wells Wilder e o segundo é o Colby Meyers. Colby e Meyers é uma dupla que escreveu um livro que é bastante importante na comunidade de analistas técnicos americana. Então vamos lá, estou pegando o DMI do Colby e Meyers e estou vendo isso aqui no longo prazo. Primeira constatação que a gente faz é que existe uma máxima que é atingida pelos preços, pelo indicador, ponto. De tal maneira, e isso é que eu escrevi na resposta do meu teste de avaliação, a resposta foi que quando os preços estão próximos do máximo, eu disse que eu considerava que o mercado estava overtrendable. O curso, a prova por acaso era em inglês, né? E quando o mercado está overtrendable, ele está em vias de se tornar non-trendable. Overtrendable seria super em tendência. Super em tendência, ele está prestes a se tornar em lateralidade. Então, que eu na verdade chamo esse indicador do indicador que eventualmente pode fazer você parar de operar. Quando os preços estão muito próximos do topo, significa que a tendência de alta, por exemplo, que você eventualmente estava cavalgando, ela pode estar terminando. E quando essa tendência termina, você então deve pensar em apertar seu stop, né? Por outro lado, quando os preços estão lá no fundo, você pode então pensar em voltar do seu exílio de não operação e pensar em operar. E você pensa em operar e aí fica de olho na análise técnica e aí o que vai acontecer é que a primeira indicação que você tiver, as chances são boas de que o mercado entre em direcionalidade, né? Agora, especificamente, o ADX está caindo, que indica não direcionalidade. Bem, o Wells Wilder foi um pouquinho à frente e, na verdade, ele também, como eu disse, estabeleceu um sistema operacional que dá indicações de compra e de venda. As indicações de compra e venda são simples. Quando o vermelho cruza com o azul, quando o DI mais cruza com o DI menos, agora no caso aqui, nós estaremos com o DI mais, o DI menos cruzando acima do DI mais, que significaria que nós deveríamos vender. Mas não é o caso, porque existe uma terceira exigência. É preciso que a linha azul cruza acima da linha vermelha ou vice-versa, e você só vai operar se e somente se o ADX, que é o indicador principal, estiver abaixo de 30 e subindo. Ele tem que estar abaixo de 30 e tem que estar subindo. Quando ele está abaixo de 30 e está subindo, e a linha azul cruza com a linha verde, ou a linha verde cruza com a linha azul, então você tem a indicação de compra ou de venda. Quando a linha azul passa para cima, vai para cima da linha vermelha, é para você comprar. Quando a linha azul vem abaixo da linha vermelha, ou a linha vermelha vai acima da linha azul, é para você vender, tá? Então essas são as indicações do DMI.